Turma, como muitos de vocês sabem, o X é uma Cracolândia e eu entrei nessa Cracolândia, né, e participei daquilo que, enfim, atrai muita gente no X, né, que são as tretas, e isso não estava me fazendo bem. Não é quem eu sou, não é quem eu quero ser, ainda mais depois da doença que eu enfrentei, e ainda estou enfrentando sequelas, né? Não é quem eu quero ser. Eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Porque existem diferenças importantes entre forma e conteúdo, né? Eu acho, ainda acredito, que o conteúdo que eu estou tentando trazer à tona, e estou sendo bastante massacrado por isso, né? Por uma parte da dita direita, esse conteúdo é importante. Qual é o conteúdo? Que existe uma turma que defende, em nome da direita, ou que seja do bolsonarismo, porque alguns dizem, eu não sou de direita nem conservador, eu sou bolsonarista. Tudo bem, menos mal. Mas algumas pessoas que se dizem de direita ou bolsonaristas defendem coisas estranhas. Defendem coisas estranhas. São contra o mercado de capitais, acham que todo liberal é o Armínio Fraga e não o Paulo Guedes, né? E por aí vai. Mas eu não quero nem entrar tanto nisso, porque eu quero falar da forma. Só para fechar sobre o conteúdo, também acho importante destacar, como tentei fazer, pensando de verdade na vitória do Flávio, ou, para ser mais preciso ainda, na derrota do Lula, que é a prioridade de todos nós esse ano, né? Eu também tentei alertar, dentro da minha ótica, claro, que os ataques, as críticas ou cobranças, como alguns colocam, mas que são ataques, se você está no X você sabe, né? Os ataques ao deputado, por exemplo, Nicolas Ferreira, são contraproducentes. O próprio Flávio fala em união, grava vídeo ao lado do Nicolas, chama de moleque de ouro, diz que ele está 100% com ele, que são um time, cada um no time tem uma posição. E a turma que diz que fala em nome do Flávio, vai votar no Flávio e está caçando traidores, fica lá, ignorando o próprio Flávio e detonando o Nicolas. Então, além do senso de justiça, que sempre foi uma marca registrada minha, na minha história, né? Isso, para mim, me parece, do ponto de vista pragmático, totalmente equivocado. Então, eu tentando trazer esse conteúdo à tona, né, acabei entrando nesse lamaçal, nessa brigalhada toda típica do X aí da Cracolândia, né? Eu não fujo de briga, eu não fujo de embate, né? Mas, desde a época do Orkut, né, com o saudoso Olavo de Carvalho, que no final da vida me respeitava e eu respeito ele, o legado, apesar de todas né, as farpas trocadas ao longo da nossa história, com altos e baixos, mas no final ele me respeitava, participou de live comigo, e eu escrevi um obituário que a família dele me deu um feedback comovida, né? Saudade do encontro que eu não tive com o Olavo de Carvalho. Esse é o texto. E tá tudo bem, eu não tenho problema com o embate, nada disso. Mas o problema é o seguinte, época eleitoral, provavelmente por coisas que não tem nada a ver com a eleição do Flávio, ou com o Brasil, mas muito mais a ver com disputa eleitoral, partidária, nicho dentro da direita, enfim. O fato é que o ambiente ficou mais tóxico ainda. E aí eu comecei a ser tragado para isso, comecei a tretar, como dizem, com vários desses, né, membros dessa ala da direita bolsonarista, digamos assim. E tudo bem, eu tenho casca grossa, aguento, né, os memes, as piadas, os xingamentos, muita gente desejando que o câncer vença, né, a luta, enfim, isso faz parte. Isso diz mais da pessoa do que de quem ela está atacando, né? Mas o ponto não é esse. O ponto é que começou a me atingir, começou a me mudar. Eu comecei a ficar mais agitado, eu comecei a ficar mais raivoso, né? Isso foi percebido pela minha família. Meus pais começaram a falar, pelo amor de Deus, não entra mais nisso, esquece. Pela minha mulher, alguns amigos próximos, meu advogado, amigo. E eu comecei a parar para pensar realmente, né?
Eu falei, isso não tá agregando. Quem tinha que enxergar o que eu estou tentando mostrar já enxergou. Isso está criando talvez mais confusão, né? E está me fazendo mal pessoalmente. Eu tenho uma doença para tratar, enfim. E eu não quero ficar nisso. Né? Tô em outro patamar, desculpa, não é uma questão de arrogância, mas é porque eu estou fazendo isso há quase 30 anos. Eu tenho 16 livros, eu falo em várias. Passei por quase todos os veículos de comunicação importantes no Brasil. Hoje eu estou com muito orgulho na Revista Oeste, na Gazeta do Povo, que são atacadas, difamadas por essa turma, que querem cancelar a Oeste e a Gazeta. Vai sobrar o quê? O Globo, o ICL? É uma coisa estranha, mas enfim. Oeste, Gazeta, Bradock, Auriverde, muito orgulho. Agora no projeto Cruzeiro do Lacombe, né? E no meu 4x4, na minha live Tudo Consta, trabalho é o que não falta aqui, né? Eu sou ralador, sempre fui. Mas a forma estava errada. E é isso que eu venho aqui com humildade reconhecer. Né? A forma acabou jogando lenha na fogueira. Muita gente fazia essa crítica construtiva. Aí sim, crítica construtiva. É diferente de chegar e chamar de bostantino, não sei o quê, falar que é um verme. Isso não é crítica, gente. Isso é ataque, ofensa, difamação. Crítica construtiva é o cara virar e falar, Rodrigo, acho que você perdeu o ponto, acho que você está errando no tom, acho que você não está atingindo o seu objetivo, coisas assim. E aí você pensa. E essa noite, eu venho fazer esse depoimento aqui, dar esse testemunho por isso também, acima de tudo. Essa noite eu acordei agitado por conta disso tudo, né? 5 da manhã, não consegui voltar a dormir. Fiquei no escuro, rezando, orando. E uma das coisas que eu pedi a Deus foi: me envia uma luz, um sinal realmente do que é para eu fazer, do que é certo. Porque eu sei que um lado meu sabe que é certo denunciar quem fala em nome da direita conservadora e age de maneira totalmente diferente. E, enfim, nós não temos que ter político de estimação, o Brasil não é dinastia, tudo isso. É a história do conteúdo. Mas nós estamos em ano eleitoral, o Brasil está na merda, todo mundo está com os nervos à flor da pele, e algumas pessoas fizeram a crítica que é legítima. Vocês que estão criando intrigas estão nos Estados Unidos, na Austrália, sei lá onde, mas nós aqui no Brasil vamos pagar o preço se o PT continuar. Então só tem uma prioridade: tirar o Lula. Sua postura está ajudando ou prejudicando? Aí é que é o ponto. É a forma que acaba afastando as pessoas, porque as pessoas ficam cansadas, exaustas, né, de briga, xingamento e não sei o quê. Aí eu pedi essa luz. Acordei 5 horas, 5h30, isso já era assim, 5h20, 5h30. Eu fui no banheiro e levei meu telefone celular para não acordar minha esposa. E tinha uma mensagem que eu recebi às 2 da manhã. Enorme. Eu não vou mostrar aqui porque vai aparecer o telefone, mas é uma mensagem enorme. Escrita em inglês, que diz basicamente o seguinte, eu vou resumir para vocês a mensagem. Eu te segui por muitos anos, fiz seus cursos, gosto de você, acompanhei sua trajetória, né? Mas acho que nós todos, e aí citou vários nomes, né? Citou vários nomes da direita, estamos errando. Estamos errando. Por ego ou não, não sei, mas o fato é que todo mundo está numa guerra em comum contra a esquerda, contra o PT, e perde um tempo enorme, uma energia incrível, se digladiando, brigando entre si. Né? E aí ele fala, cita fé e tudo mais, fala um monte de coisa aqui, mas no final o mais interessante é que ele diz, isso não é uma mensagem política, é uma mensagem humana. Eu queria pedir perdão a você pelas ofensas que eu te fiz nesse momento. E te perdoo também pelas ofensas que você fez. E eu achei incrível isso, porque foi muita coincidência, né? Muita coincidência. Essa mensagem para mim, no anonimato, ele falou, eu prefiro me manter no anonimato por enquanto. Eu tenho um instrumento que eu tenho aqui que eu posso jogar o telefone da pessoa e ver o dono do telefone.
Eu joguei e ainda perguntei, seu nome é esse? Ele falou, não. Então eu não sei quem é, mas eu sei que agiu por meio do Espírito Santo. E eu já tinha tido uma espécie de epifania ali à noite, mas essa mensagem, ela foi o marco. Eu virei e falei, é isso. Eu já sabia que era isso. A forma precisa mudar. Falar mais de ideias e menos de pessoas. Não entrar tanto em brigas pessoais, por mais que estejam me atacando de maneira injusta, por mais que estejam tentando sabotar a candidatura do Flávio, na minha opinião, porque ficar detonando todos os aliados do Flávio, no mínimo não é muito inteligente. Mas enfim, não importa. A questão tem que ser tratada em outro nível, em outro patamar. Eu tretava com o Olavo na época do Orkut, mas eu era mais jovem. O Olavo não, mas o Olavo sempre foi assim. Eu não quero ser assim para minha vida toda. Para minha segunda vida que Deus me deu. Eu não quero ser assim. Eu, quando discutia com o Olavo, a minha ex-mulher falava que minha jugular aqui saltava, eu ficava no teclado. Porque era uma coisa, né? Uma coisa que se te toma. E você vira outra pessoa. Você vira uma pessoa mais odienta. Eu não quero isso para minha vida. Eu não quero. Então eu estou dando minha palavra aqui para vocês. Estou falando e mais do que isso, é um pedido de desculpas a quem se sentiu ofendido, porventura, com coisas que eu falei. Também tenho a humildade para reconhecer isso, né? Que na troca de farpas, às vezes você erra o tom ou exagera. Mas é levantar uma bandeira branca. É dizer o seguinte, eu acho que todo mundo deveria baixar um pouco a fervura e focar na prioridade, que é derrotar o PT. Mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Podem fazer memes, alguns eu acho até fofinho, mas a minha mulher não está acostumada com isso. Eu mostrei para ela um que eu achei bonitinho, que sou eu em formato de banana, com um pijaminha branco e amarelo listrado, que acho que é porque o Nicolas usou no evento. Enfim, eu acho fofinho. Ela não gostou, ela falou, isso é ridículo. Eu falei, tem que ter senso de humor. Né? O X é uma cracolândia. Você tem que se divertir um pouco também com essas coisas. Mas ficou tóxico demais. E não está fazendo bem para ninguém. Então, da minha parte, vocês não vão mais ouvir falar em apelidos engraçadinhos ou nomes, ficar cutucando, ficar respondendo, até mesmo quem tenta, né, de alguma forma, provocar para ter uma resposta. I'm over it. Né? Isso aí ficou para trás. Daqui para frente, no meu canal, vocês vão encontrar o velho consta. Análises, comentários sobre conjuntura, sobre assuntos mais estruturais e profundos. Às vezes eu publiquei um texto agora no meu X que eu achei maravilhoso, de um policial federal sobre o Bolsonaro e o Brasil, com base em Dostoiévski, O Idiota. Antes que vocês pensem, não é um xingamento ao Bolsonaro, leiam um texto, mas é um texto enorme, precisa de um certo fôlego, e o X não quer isso. O X não quer um texto de fôlego. O X quer treta, briga, xingar. As pessoas estão lá para botar para fora todo o ressentimento, a amargura que eles têm pela vida. E isso estava me atingindo, estava me consumindo, estava me tragando. Não mais. Não quero isso. Esse é um vídeo para explicar meu posicionamento, para prometer a vocês, que estavam um pouco cansados também, mas gostam do conteúdo, vocês podem voltar tranquilamente a assistir e acompanhar, porque eu vou ser o Rodrigo de sempre. Eu tenho minhas opiniões independentes, eu faço meus comentários, eu não tenho partido, eu não sou militante de candidato algum, mas eu entendo que o momento que o Brasil está vivendo, você tem que ter a sensibilidade, até pelo povo, que está pagando esse preço mais alto mesmo, do petismo, né? Você tem que ter a sensibilidade de falar, peraí, mata o ego, esquece discussões, né, nesse momento de quem está com a razão, não sei o quê, e vamos focar no inimigo comum. Porque vai ter consequências muito graves para o Brasil se esse pessoal continuar aí no poder. Depois a gente pode discutir. Aí a gente vai começar a ver, né, críticas. Se Deus quiser, a gente vai ter esse cenário. Né?
um governo mais à direita, mas que teve que fazer aliança com muita gente do centro, teve que se desgastar um pouco do ponto de vista de convicções, posturas, mas isso é democracia, né? Vamos ver que tipo de governo a gente, porventura, vai ter com o Flávio Bolsonaro. Mas tudo bem, o que achar que merece crítica, eu vou criticar. E o que merecer elogio e apoio, vamos apoiar e elogiar. Essa é a minha postura desde sempre. Mas a forma pode mudar. A forma, principalmente nessa época, né, das eleições, que estão levando as pessoas a ficarem muito estranhas, algumas pessoas, né? Eu acho que a gente tem que ter a sensibilidade de compreender os motivos e deixa quieto, né? Deixa quieto. Então, meus amigos, podem continuar com o show de horrores. The show must go on. O circo está montado, mas não contem com a minha participação. Era isso. Abraço.